Nessa manhã tivemos a primeira sessão às 9 horas da manhã e a segunda às 11. Obrigado pela sua presença, obrigado àqueles que vieram de perto, os que vieram de longe, Campo Grande. Deus abençoe você, abençoe a sua igreja, abençoe a sua cidade. E que maravilha poder saber que pode vir mais 100 pessoas pelo menos que ainda cabe aqui. Glória a Deus, amém? Isso significa que nós temos mais adoração, mais louvor, mais oferta, mais dízimo, mais salvação. A gente tem mais trabalho, mais sujeira, mas tudo isso vale a pena. Porque você pode entrar aqui. Algumas vezes a gente saiu com o coração partido de pessoas que terminavam a sessão aqui meio-dia e eles conseguiam entrar rapidinho no shopping e falavam: pastor, eu vim lá de Fazenda Rio Grande, cara, perdi o ônibus e fiquei para fora da sessão, cara. Fiquei lá do lado de fora do shopping esperando acabar aqui para mim te dar um abraço. Outras pessoas lá de Santa Felicidade, de Pinhais, pessoas que vinham de longe, chegavam 15, 20 minutos e tinham que ficar para fora. E nós resolvemos esse bendito problema, que é um problema maravilhoso. E nós estamos aí com todos os domingos o desafio de uma sessão às 9 e uma sessão às 11. Se você precisa almoçar com sua avó, vem às 9, amém? Porque é muito importante você almoçar com sua avó. De preferência, traga a avó junto, né? É para todas as idades. Não sei se vocês viram lá no Facebook, mas tem uma artezinha que diz assim: a igreja se deu para todos. Aí tá a vovozinha assim. Mas é isso aí. Então, fique bem à vontade. Aqueles que são de perto, que moram aqui na região, procure vir às 9 da manhã. É um horário desafiador, mas você sabe que vale a pena. Às 11 horas da manhã nós queremos de fato deixar a casa mais à vontade, lugares para as pessoas que vêm de mais longe, que vêm de ônibus, que precisam estar aqui às 11, não às 9. It's all about Jesus. Esse é o nosso tema desse outono. Não sei se você percebeu, mudou a estação, entramos no outono e mudou a nossa capa do Facebook, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. It's all about Jesus. É uma das palavras que mais tem consumido a minha alma, tem consumido a minha vida, e isso começou o dia que algumas pessoas terminavam a sessão e eles vinham e falavam: brother, eu preciso confessar uma coisa para você. Eu chegava aqui, eu vim aqui motivado porque eu queria ver qual que era a última do momento. Eu queria ver a tal da modinha que estavam falando da igreja do cinema e não sei o que. Mas cara, me perdoe, porque tudo que eu vi aqui foi Jesus. Eu vi Jesus no hall, eu vi Jesus nas pessoas que estavam recebendo vocês, eu vi Jesus no louvor, eu vi Jesus na palavra, eu só vi Jesus. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo: It's all about Jesus. Essa é a razão por que nós existimos. Essa é a razão, a nossa motivação primária de um dia ter pensado em colocar uma igreja dentro do cinema. Nós, por todo o tempo, onde nós passarmos, onde nós temos falado da igreja do cinema, o nosso sincero desejo é que as pessoas elas entendam que é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Porque é por Ele que vale a pena. E o meu desejo é que você tenha percebido que Jesus está aqui nessa manhã. Jesus está aqui já nas últimas 24 sessões que a gente fez. Hoje, se eu não me engano, é a 25ª sessão. E todos esses momentos nós sabemos que Jesus está aqui. E nós queremos fazer tudo para a glória dEle. Por isso, nessa manhã eu gostaria de falar sobre com Ele, para Ele e nele. Você pode dizer assim comigo: com Ele, nele e para Ele. It's all about Jesus. Então, abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Se você trouxe aí, antes de você fazer teu check-in, antes de você postar uma foto bonita aqui do meu paletó, abre aí comigo Colossenses 1. Fique bem à vontade no seu telefone aí. Aqui não é pecado acessar a internet no meio do culto. Amém? Aleluia! Mas o nosso combinado é um. Seus dedos estão no telefone, a sua cabeça está aqui comigo. Amém? Colossenses 1, 12 a 20. Está escrito: e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Estejam, pois, alegres, estejam gratos,
porque Deus nos tornou capazes de participar de algo que Ele guardou para o seu reino da luz. Deus guardou um reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão. Ele nos trouxe segurança para o reino do seu Filho amado. Existe um reino que é do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta. É por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Cristo, Ele é o primeiro Filho. É a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior em todas as coisas criadas. Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto quanto que se vê, como aquilo que você não vê. Pois por meio dele, Deus criou tudo. Diz assim comigo: tudo. Existe um funil na criação chamado Jesus. Tudo passou por meio dele. Deus criou tudo no céu e na terra, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com eles, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Por estarem unidas com eles, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Você sabia que o ponto de equilíbrio da criação se chama Cristo Jesus? Você sabia que a nossa preocupação não é com aquecimento global ou com esfriamento global? Você sabia que um tsunami, que um terremoto, que qualquer outra coisa depende dele, de Cristo Jesus? Esse texto ele está nos dizendo: nele todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Um desequilíbrio natural na criação aponta para uma mensagem, aponta para uma expressão do que Cristo está falando. Cristo é nossa garantia da ordem e da harmonia da criação. Agora tem uma campanha com a abelha, né? Salvem as abelhas e não sei o quê, porque está sumindo as abelhas e isso vai dar uma catástrofe ambiental. Que nada. Vai dar catástrofe ambiental quando você parar de manifestar Cristo. Quando as pessoas não enxergarem mais o Deus que era invisível e que se tornou por nós visível. Ele é a cabeça do corpo. Presta bem atenção. Ele é o cabeça do corpo. E quem é o corpo? Que é a igreja. É Ele quem dá vida ao corpo. Se Ele é o cabeça e Ele que dá vida ao corpo, por que eu vou ficar aflito com a igreja? Porque se a gente não fizer a igreja no cinema, Jesus não vai aparecer, as pessoas não vão ser salvas, vai todo mundo para o inferno. Você pensa que Jesus depende da igreja ou que a igreja depende de Jesus? E aí não é mais simples? E aí não é mais leve? Ele que dá vida para essa igreja. É Jesus que te traz, coloca o vigor em você de ser igreja. É por causa do cabeça que o corpo ele se move, que o corpo ele vive, que o corpo ele sente. É por causa da cabeça. E agora você imagine que Cristo em nós, Ele é o nosso cabeça. E a Bíblia diz que é Ele quem dá vida ao corpo, e Ele é o primeiro filho. Por que o primeiro filho? Porque o segundo, o terceiro, o quinto e o milésimo está sentado aqui no cinema hoje. Ele é o primeiro filho, existem outros filhos, e nós somos esses filhos. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Jesus tem o primeiro lugar em tudo. Diz assim comigo: primazia pertence a Jesus. Na criação, Jesus ele é o primeiro. Na adoração, Jesus ele é o primeiro. Dentro do sucesso de uma igreja, Jesus é o primeiro. Dentro das universidades, Jesus já era o primeiro. Pois é pela própria vontade de Deus que
que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Guarde isso no seu coração. É pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Você imagina que há uma promessa que é por causa da vontade de Deus. Deus fez questão um dia de você, como filho, ter em si mesmo a completa natureza de Deus. E é sobre essa natureza de Deus que eu quero falar nessa manhã. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Deus recuperou um universo. Por causa de Cristo Jesus, Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra quanto no céu, sempre fiéis. It's all about Jesus. O que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós vivemos, o que nós respiramos, anuncia que Jesus está vivo. Todas as coisas, elas anunciam que Jesus existe. A criação, ela anuncia que Jesus está vivo. É uma verdade imutável, é uma verdade inegável. Não existem elementos, não existem argumentos suficientes para negar que Cristo Jesus está vivo. Mas muitas vezes eu e você, nós temos esquecido de algumas coisas que são essenciais. Quando nós falamos é tudo sobre Jesus, nós estamos querendo dizer o seguinte: existem coisas essenciais e existem coisas importantes. As coisas importantes, elas nunca vão substituir o que é essencial. As coisas essenciais, normalmente, elas são as coisas elementares, as coisas básicas, as coisas que rapidamente nós aprendemos dentro da nossa natureza e nunca mais pensamos. Você não precisa pensar para ir ao banheiro, certo? Existe em você um comando no seu corpo que te leva dentro do banheiro e de repente você está ali. Não é algo que você precisa sempre ficar meditando. Agora eu preciso comer. Como que eu como? Eu pego, coloco, preciso me concentrar em mastigar. As coisas elementares, naturalmente elas se tornam automático. Eu vou, como, eu bebo, eu durmo, eu levanto, eu me lavo. Por quê? Porque isso é básico. E no Evangelho, no cristianismo é dessa maneira. Existem coisas que nós descobrimos em Deus, que naturalmente começamos a viver muito naturalmente. E isso se torna um hábito, isso se torna a nossa natureza. Mas a questão é que muitas vezes, aquilo que é muito importante, nós começamos a falar daquilo que é muito importante, e esquecemos de falar daquilo que é tão essencial. Uma coisa importante, não interessa qual a importância dela, ela nunca vai substituir uma coisa que é essencial. Essencial é algo que sem aquilo você morre. Essencial é algo que sem aquilo o importante não existe. Durante o final de semana passado, alguns acompanharam conosco, estávamos pelo Brasil realizando algumas conferências. Conferências de treinamento de evangelização, onde nós reuníamos líderes, pastores, e falávamos sobre evangelização. Em alguns lugares enchia, outros lugares não enchia, e outros lugares quase ficava negativo. Até as cadeiras quase iam embora. Sabe por quê? Porque na cabeça deles é algo que eles já sabem. Eles pensam que já dominam, eles pensam que é básico, que é para novo convertido. Mas eu fui impactado, indo em diferentes estados do Brasil e tendo os mesmos resultados. As pessoas não sabem o que é evangelho. Se eu te perguntar o que é evangelho, o que é a salvação de alguém, você sabe me dizer? Eu fiquei extremamente escandalizado, porque em nenhum lugar que nós colocamos o pé, alguém sabia o que era o evangelho, o poder do evangelho. O Brasil está vivendo um tempo onde as pessoas sabem, mas não conhecem. Isso é um problema, porque eles pensam que conhecem, mas no fundo eles só sabem. Eu e você, nós fomos treinados para falar de Jesus, mas eu quero te dizer que nessa manhã isso é insuficiente. Você não foi criado para falar de Jesus. Existe a diferença entre eu informar Jesus e eu consumir Jesus.
As pessoas não devem ficar sabendo de Jesus. As pessoas precisam consumir Jesus. Elas precisam internalizar Jesus. Elas precisam receber a Jesus. É isso que você e eu, nós existimos, é para isso. Em muitos lugares que nós passamos, em um só dia, 3 taxistas receberam Cristo. Um deles escutava hino dentro do carro. O outro já sabia sobre o dia. O outro já sabia sobre a igreja, sobre Jesus e aquela coisa arada toda. E eles sabem, mas quando você pergunta, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Eles olham e falam, não, agora você me deixou em dúvida. E nós temos medo dessa dúvida. Por isso que eu e você, nós só falamos de Jesus. Nós não temos coragem de levar as pessoas até Jesus e falar, Jesus, entra na vida dele. Porque nós temos medo da dúvida. Sabe por que nós falamos pouco de Jesus? Porque nós temos medo da resistência. As pessoas elas vão resistir. As pessoas elas vão falar que não querem. E Deus falou uma coisa, calma, relaxa. As pessoas só resistem a uma coisa que é real. Uma coisa que não é real, as pessoas elas nem resistem, porque elas ignoram. Mas quando há uma resistência, quando a pessoa fica inquieta, quando ela fica brava com você, ela está dizendo assim, ó, eu creio, eu sei que existe um outro lado, eu sei que existe um cristianismo, eu sei que existe Jesus, mas eu não consigo. E foi maravilhoso em todos os lugares que nós chegávamos, poder chegar e falar assim, minha querida, você sabia que Jesus está vivo? Você sabia que Ele é real? Mas aí eu te faço uma pergunta, o que é o Evangelho que salva alguém? Quem se arrisca aí? O que é um Evangelho que salva? Me ajude. Um Evangelho que é praticado. E o que mais? Um Evangelho que você está ali com uma pessoa no shopping e você sabe que essa pessoa ela precisa ser salva. Qual é o Evangelho que salva essa pessoa? O que é o Evangelho? O que nós sabemos sobre o Evangelho? Quem se arrisca? Amor? O Evangelho é amor. Então já te faz parar ali por causa do amor. O que mais? A palavra de Deus. O que mais? O Evangelho. O que mais? O que é o Evangelho, gente? Como uma palavra, uma faca de 2 gumes. Como uma faca de 2 gumes, isso? Isso é o Evangelho. O que mais? É o fruto do Espírito. O que mais? O que é Evangelho? Servir. E o que mais? Orar. E o que mais? Esperança. Percebe que nós estamos falando tudo que é muito importante do Evangelho? Tudo isso é muito importante no Evangelho. Mas o que é importante não salva alguém. Eu falar para uma pessoa, ó, Jesus é a tua esperança, Jesus é a sua alegria. Ele vai olhar para você e falar, tá bom, e aí? Sabe qual que é o Evangelho que é elementar, que é essencial? É você lembrar que Jesus está vivo. É isso. Porque Jesus não é uma história, Jesus não é um acontecimento. Jesus está vivo hoje, Ele está aqui, Ele está aí na sua frente. É isso. Só que nós, muitas vezes, temos preguiça de pregar o Evangelho, porque nós imaginamos que temos que falar tudo aquilo que é importante. E falar o que é importante cansa, porque você precisa de 1 hora, 2 horas, às vezes uma tarde inteira. Mas eu quero te desafiar hoje, você guardar na sua língua o Evangelho essencial. Sabe o que é Evangelho essencial? Existe o Natal, existe a Páscoa. Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E Ele está vivo hoje e quer entrar na sua vida. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje? Para quantas horas eu precisei falar isso? Agora me explica por que a gente leva tantas horas, tantas tardes, tantos dias de trabalho para chegar nesse ponto. Pessoas que falam, não, eu vou influenciar no meu trabalho pelo meu exemplo. E aí você passa meses trabalhando com as pessoas sem nunca ter chegado nesse momento. Em 5 dias nós ganhamos pelo mínimo 10 pessoas para Jesus. Sabe por quê? Porque eu preciso voltar ao Evangelho que é elementar.
Jesus, em certo momento, ele diz: foi para isso que eu vim. E o que ele estava se referindo? Jesus falou: foi para isso que eu vim, eu existo, eu fui encarnado, eu fui materializado para isso. E o que ele estava se referindo? A pregação do Evangelho. Existe algo que se chama Grande Comissão, que começou em Cristo e está aqui em você. A Grande Comissão, ela te alcançou, por isso você encontrou a Cristo Jesus. Essa verdade libertadora encontrou a sua vida. E um dia você falou: Jesus, eis-me aqui, entra no meu coração, e isso mudou a sua vida. O Evangelho não é uma informação. O Evangelho é uma oportunidade onde a pessoa ela vai consumir algo. Falar de Jesus, querido, você não precisa falar, porque o Bispo Macedo ele fala, o R.L. Soares está falando, o Valdomiro está falando. Falar de Jesus tem outdoor na cidade. Daqui para Santa Catarina tem outdoor escrito assim, ó: Jesus vive. Amém! Mas e agora? Uma informação em outdoor vai salvar alguém? Não. Porque nós precisamos levar essas pessoas num ponto de decisão. As pessoas sabem, mas não conhecem. E esse é o nosso desafio. É maravilhoso isso, porque é mais simples do que te ensinaram. É mais simples do que me ensinaram. Você pode ganhar pessoas para Jesus a cada instante, a cada momento. Porque isso precisa fazer parte da sua natureza. Você transborda daquilo que você é cheio. Você sabia disso? Nós transbordamos daquilo que nós nos enchemos. Por isso me questiono, por que eu passo meia hora conversando com alguém e não chego no assunto de Jesus? Eu consigo passar uma tarde com alguém e não falar de Jesus. Sabe por quê? Porque eu estou vazio de Jesus. Porque se você fosse cheio de Jesus, se a sua vida fosse all about Jesus, tudo que você faz apontasse para Jesus, você não ia conseguir passar meia hora do lado de alguém sem falar que existe um Cristo, que Ele é vivo e que Ele está ali. Esse é o Evangelho que nós precisamos resgatar como elementar. As outras coisas são muito importantes. Ir para a igreja, se congregar, jejuar, orar, ofertar, ser generoso, amar. Tudo isso é muito importante. Mas tudo isso nunca vai acontecer se essa pessoa ela não for informada, ela não for ensinada que Jesus está vivo e que Ele quer entrar no seu coração hoje. Eu tenho parado para pensar o que isso significa no reino espiritual. Sabe o que significa? Sabe por que eu e você nós não temos esse hábito de fazer isso durante a nossa semana? Porque nós ainda não cremos que quando alguém confessa com sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, a gente não consegue crer que a divina semente, o esperma de Deus está sendo colocado dentro dessa pessoa. Existe um texto que diz sobre a divina semente, que no original significa a divina esperma de Deus. A divina semente é colocado dentro dessa pessoa. E nós sabemos que uma vez que esse esperma está lá, essa gestação já não depende mais de mim ou de você. Essa gestação já não depende mais do discipulado. Não, porque tem que discipular, senão o cara ele desvia. Isso eu tenho comparado com uma gravidez. Sabe o que você precisa para engravidar? É dar uma. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Quando você engravida, você pensa que a mãe tem que acordar de manhã e falar: 10 minutos preciso dedicar para o meu bebê, senão ele não cresce. Você pensa que a mãe ela precisa repetir a refeição, porque senão o bebê não cresce? A mãe não faz absolutamente nada. E 9 meses, porque algo foi colocado aqui dentro. Quando nós falamos que Cristo está vivo e que Jesus quer entrar no seu coração, eu preciso crer naquele momento que Jesus entrou, que Deus entrou, que o Espírito Santo entrou na vida daquela pessoa. E quando eu tenho essa certeza, eu não preciso nunca mais nem enxergar essa pessoa, mas eu sei que daqui 9 meses ela vai ver o resultado.
Eu sei que ela vai sair dali, ela vai sentir uma alegria que ela nunca sentiu. Ela vai sentir uma paz que ela nunca sentiu. Você duvida disso? Se você fosse sincero, provavelmente você ia dizer: eu duvido. Mas deixa eu te dar uma prova só. Você sabia que paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, você sabia que isso não é parte da natureza do homem? Sabia ou não sabia? Isso não é parte. Ele sabia, glória a Deus. Quem mais sabia disso? Que não é parte da glória a Deus. Isso se chama fruto do Espírito. Só nele que nós temos alegria. Só com ele que eu tenho paz. Só com ele que eu consigo ser bom. Mas nós normalmente desejamos isso para as pessoas. Muita felicidade, tá? Muita alegria no seu casamento. Brother, sem Jesus, sem o Espírito Santo, esse fruto não existe na sua vida. Se você não tem Jesus, você não tem alegria. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem paz. E essa é a certeza, que quando alguém entrega a vida a Cristo, meu querido, vai embora de olho fechado, que essa pessoa aí, ela vai ser sacudida. Algo vai acontecer na vida dela que não depende mais de você e nem de mim. Depende da divina semente. Isso é tão simples, isso é tão maravilhoso, isso é tão... As coisas começam a fazer sentido. E nessa manhã eu quero te desafiar. Mais do que você trazer pessoas para a igreja do cinema, aqui não é um lugar exclusivo para as pessoas receberem a Cristo. Mas eu quero te encorajar a você levar Cristo para as pessoas. Aonde você tiver a oportunidade, você olhar e falar: ei, você sabia que Jesus está vivo? Inicia essa conversa desse jeito. Você não precisa falar: não, deixa eu sentir. Tudo bem com você? Está feliz hoje? Tudo isso é bacana, mas se você não tem tempo, está no caixa. Você sabia que Jesus está vivo? Ele quer entrar na sua vida hoje. Você gostaria de receber Cristo hoje? E aí você pega nas mãos dessa pessoa e você diz assim: então, faça das minhas palavras as suas palavras. E ora assim comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu recebo, eu confesso, você é Senhor da minha vida. Eu te entronizo, eu te coloco como primeiro. Amém. E aí você vai embora. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós não cremos nisso. Se nós crêssemos nisso, nós passaríamos dia a dia orando com as pessoas. Nós não pegaríamos mais um táxi, onde você entra no táxi, desce do táxi e o cara não ouviu nada sobre Jesus está vivo. It's all about Jesus. A sua vida precisa apontar para Jesus o tempo todo. Tudo que você come, o que você faz, o que você deixa de fazer, é por causa dele. Vamos viver voltados completamente para Cristo Jesus. Que a sua vida seja um reflexo, seja uma imagem de quem Jesus é. Que todas as coisas apontem para Cristo. Que todas as coisas revelem a Cristo. Isso é tão maravilhoso, queridos. Dentro do avião, eu estava sentado em 3. Eu, meu diretor e outro diretor. E quando eu olhei para trás, uma moça sentada na janela e 2 bancos do lado dela vaga. Eu olhei, me chamou a atenção porque inclusive era muito bonita. Ops, muito bonita a mulher. Tem 2 bancos ali, acho que eu já era, partiu para trás. Aí eu sentei do lado e eu ali me fechando, né, colocando a blusa, ligando meu fone e ela sempre dando uma olhadinha assim de canto. 3 olhadinhas ela me deu. É? Safadinha. Daí eu encostei assim no encosto e falei: e aí, você está indo ou está voltando? E ela falou: tô voltando. Estava em Recife, fui numa feira e estou indo agora para Belo Horizonte. E você? Falei: eu estou indo. Estou indo de uma cidade para outra, estou fazendo conferências. Ela falou: você trabalha em qual empresa? Na empresa de Jesus. Ela olhou assim, deu aquela risadinha assim, tipo: você está me tirando. Eu falei: não, é que eu sou pastor. Aí de vez que ela não aguentou e... você é pastor? Eu falei: sou pastor. E aí eu comecei um diálogo com ela que começou em São Paulo e terminou em Belo Horizonte.
E quanto mais eu falava desse Cristo, quanto mais eu falava daquilo que eu sou, que eu experimentei em Cristo, mais essa moça ficava vibrada, vibrante, olhando. E chegou um momento da viagem que eu peguei, saí do meu lugar, sentei do lado dela. E aí era eu aqui e ela aqui, e a janelinha do voo aqui. E eu falei, é hoje que ela vai receber Cristo. E ela começou a dizer, bom, eu já fui no espiritismo, já fui em algumas religiões, porque eu sei que eu preciso aprender a fazer coisas boas. Eu falei, minha querida, em primeiro lugar, cristianismo não é uma religião. Em segundo lugar, você não é cristã. Nós não recebemos a Cristo para aprendermos a fazer coisas boas. Sabe por que nós recebemos a Cristo? Para desconhecermos aquilo que é mal. E naquela hora eu olhei e falei assim, sabe por que eu estou sentado aqui do seu lado? Sabe por que eu estou olhando nos teus olhos? Você tendo um marido em casa, eu tendo uma esposa com uma filha em casa. Eu podia estar te dando uns beijinhos aqui. Sabe por que eu posso sentar aqui? Porque não existe esse mal no meu cérebro, na minha mente. Não passa pela minha cabeça. Não há uma hipótese de eu adulterar uma moça dentro do avião. Por isso que eu tenho a liberdade de sentar do seu lado e falar que Cristo vive. E Ele quer entrar na sua vida hoje. Você gostaria de receber esse Cristo? E naquela hora ela pega na minha mão e começa a orar. E aí eu falando, fala assim comigo, Senhor Jesus. E ela fechava os seus olhos e falava, Senhor Jesus. E quando eu falava, ela falava em slow motion. E eu percebi o Espírito Santo entrando no coração dela. E aquela moça, ela terminou a oração, ela não abriu os olhos. E quando ela abriu os olhos, a gente estava chegando em Belo Horizonte. E eu levantei, porque todo mundo já estava levantando, já estavam saindo. E eu falei, bom, então é isso. E ela olhou para mim e falou, foi a hora mais produtiva do meu ano inteiro. Porque ela recebeu a Cristo Jesus. Algo simples. Algo que eu preciso ter medo, porque é uma mulher, porque veja bem, porque eu sou um pastor, porque não sei o quê. Brother, se você tem Jesus, você tem tudo. Jesus é a âncora da sua alma. Se você ainda tem medo de cair, se você ainda tem medo de pecar, se você ainda tem medo de amarelar, Jesus é suficiente para a sua vida. E uma vez que eu encontro Cristo, a Bíblia diz que Eva, ela era semelhante a Deus. Mas o problema de Eva foi que ela conheceu algo que ela não era para ter conhecido. Ela conheceu o mal. Sabe por que nós precisamos de Cristo? Porque uma vez que eu encontro Cristo, eu sou desinfectado. O mal já não entra mais aqui. Você crê nisso? As pessoas, elas são atribuladas por algo que é mal, que é medo, que é conflito, que é suspeita. Mas uma vez que você tem Cristo, você volta para aquela primeira natureza antes do pecado. E você já não suspeita mal. Você já não se ufana, você não se ensoberbece, você não se ressente do mal, você não se conduz inconvenientemente. Porque a natureza de Cristo está em você. Meu desejo é que você creia na pregação essencial do Evangelho. E comece a ganhar almas para Jesus todos os dias da sua vida. Porque você não precisa dedicar uma tarde inteira, você precisa ir direto ao ponto. Nós amarelamos no ponto de dúvida. Nós amarelamos na hora de levar essas pessoas a falar assim, vamos orar? Eu quero te desafiar. Não amarela. Falou que Jesus está vivo. Falou que Jesus é real. Falou que Jesus está aqui. Imagina, você está dentro de um avião. E aí você olha para ela e fala, Jesus está aqui. Por isso que eu não vou fazer besteira. Jesus está aqui, nesse avião. Você gostaria de receber Ele na sua vida? Essas pessoas, elas vão receber porque elas clamam. Há dentro do ser humano um grito de desespero dizendo, Abba, Pai, Pai, Pai. Porque um dia eles tinham um pai, mas o pecado separou eles do pai. Amém? Quantos compreenderam essa mensagem nessa manhã? Vamos pescar de rede. Vamos lançar as nossas redes, trazer pessoas para Jesus. A igreja no cinema é um lugar que é um privilégio dos santos. Faz sentido você vir aqui quando você realmente compreendeu quem Cristo é. Nós nos reunimos aqui para nos encorajar, para nos capacitarmos, para afiarmos as nossas armas e sair lá fora, ganhando pessoas para Jesus todos os lugares, todos os momentos.
Vamos nos colocar de pé.